Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Queridos, de fato temos a grande oportunidade de estarmos em comunhão na celebração da ceia do Senhor, na ordenança que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para mim, para você, para a nossa família. E esses dias, vivemos dias maravilhosos aqui na congregação, tendo em vista que falamos de família e fomos ministrados sobre família. Quando eu olho para cada rosto que aqui está, quem sabe aqueles que estão nos assistindo, este é um momento muito pontual para estarmos em comunhão e entendendo este princípio, esta ordenança do Senhor Jesus, este momento tão sublime que é o partir do pão junto com os irmãos. Eu gosto de dizer que este é o culto de gala da igreja. E mais à noite teremos não só essa ordenança, como também uma outra ordenança do Senhor Jesus. Teremos batismo. E isso de fato é de suma importância, porque vivemos esses dias pandêmicos e a igreja está viva. A igreja está pulsante. A igreja está fazendo a diferença, ou seja, estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus. Desde o dia 7 de junho, essa congregação se portou de uma maneira coerente em estar conduzindo a palavra de Deus, sem deixar todos os protocolos, tudo aquilo que precisava ser feito. E estamos aí, vivos e alegres por estarmos reunidos com o Senhor. Eu posso ouvir um amém? Você está alegre? Você sente que é importante você estar neste momento participando da mesa do Senhor? O Senhor te escolheu para este momento. E de fato, Ele quer fazer este momento um momento gracioso nas nossas vidas. Espírito Santo, continue à vontade, ministrando os nossos corações. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, pois tudo é para a Sua honra, para a Sua glória e para o seu louvor. Amém? Queridos, o que eu quero pelo o que o Senhor quer. Vivemos dias que temos possibilidades de escolher o que eu quero pelo que o Senhor quer. E o que o Senhor quer de nós? Quais são as dificuldades que não nos gera esse posicionamento em avançarmos no relacionamento profundo com o Senhor? Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 14, do versículo 33 ao versículo 36, somente 3 versículos, e vamos compreender o que o Senhor quer falar nesta noite conosco, neste momento tão sublime. Tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Na mensagem desta noite, nós vamos compreender que o que eu quero pode ser o grande empecilho para a gente viver uma vida fantástica na presença do Senhor. Pode ser o grande desafio de não vivermos uma vida profética, uma vida que nos dá um futuro fantástico. O que eu quero pelo que o Senhor quer de mim e de você. Pensando nisso, eu comecei a compreender um momento específico da nossa caminhada aqui na terra. 3 elementos que podem dificultar ou que podem me lançar ao destino que o Senhor preparou para mim. Esses elementos são o tempo, o relacionamento e as nossas escolhas, os nossos amigos e as nossas escolhas. E quando eu penso nisso, eu vou para o Salmo 90,
versículo 12, que diz que eu preciso contar os dias com sabedoria, ou seja, uma direção de uma verdadeira vida de sucesso, que me leva a um destino fantástico. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que eu possa ser conduzido a ter um coração sábio. E quando eu penso em sabedoria, eu preciso compreender como eu vou lidar com esses dias. E o ponto crucial para eu viver e contar dias com sabedoria passa pelo tempo. Aqui especificamente, eu tenho uma plateia eclética, senhores e senhoras maduros, master, tenho jovens, tenho adolescentes e de fato que escolheram um ambiente saudável para estar em comunhão, buscando a presença de Deus. Mas como tem sido investido o nosso tempo fora deste contexto? Porque de fato eu tenho frutos em cima do tempo que eu invisto nas coisas. Se eu quero ser um melhor profissional, eu invisto tempo. Se eu quero de fato viver uma vida ministerial que seja abençoada e um sucesso no Senhor, eu preciso investir tempo. Ou seja, o tempo que eu invisto gera os frutos que eu preciso, os frutos necessários para eu viver uma vida fantástica. E eu deixo essa pergunta: como os senhores e as senhoras têm investido o seu tempo? Porque o tempo é a moeda mais preciosa que eu e o que os senhores têm. É a moeda valiosa. Eu posso perder dinheiro e com o tempo adquirir dinheiro, recuperar aquela perda. Mas eu não vou na casa de câmbio e peço, me vende 10 anos que eu perdi. O dinheiro não compra. Ou seja, o tempo é um elemento essencial e primordial para eu viver o que o Senhor quer para a minha vida, em vez do que eu quero. E qual o tempo e como eu tenho investido esse tempo na minha caminhada aqui na terra? Quem sabe, homens e mulheres experientes, maduros, investiram um tempo de forma a poder sentar nestes bancos e louvar e adorar a Deus profundamente. Quem sabe jovens que estão experimentando, que estão visualizando o que está acontecendo, estão começando a compreender que seu tempo no WhatsApp, na televisão, não está sendo um tempo tão coerente para o momento que estamos vivendo. Tempo é um momento de suma importância. Quando eu penso em tempo, eu vou pensar no segundo elemento: relacionamento, amizade. E isso é de suma importância. A Bíblia vai dizer que existe uma amizade de um filho de rei com um homem que gerou muitas dores a este filho do rei. Tem filho do rei aqui? Tem algum filho do rei? Glória a Deus, aleluia. Filhos e filhas do rei. A Bíblia vai dizer sobre a história de Aminon. Aminon, filho do rei Davi. Aminon, ele tinha uma escuridão no seu coração. Aminon, ele tinha uma escuridão tenebrosa que gerava um grande problema. E a palavra de Deus vai dizer que Aminon tinha um desejo escondido pela sua irmã Tamar. Quantos se escondem atrás de desejos escuros? Um desejo que até a sociedade liberal não permite essa situação. E o texto bíblico, lá em 2 Samuel, vai dizer que por ver que aquilo era impossível, aquele desejo, aquele amor, aquela paixão doentia, ele desiste. E ele fica doente. Mas Aminon tinha um amigo. Diga comigo, um amigo. Aminon tinha um amigo, Jonadab. E esse amigo era o estrategista do mal. Quantas pessoas têm amigo que tem estratégias do mal? Jonadab,
ele mudou a história e criou uma estratégia para que um filho do rei, aquele que poderia entrar no palácio, aquele que comia da mesa do rei, daquele que tinha um envolvimento profundo com todas as benécias de ser um filho do rei, aceitou as palavras de um estrategista do mal. E houve uma tragédia. Quantos hoje, de fato, têm vivido estratégias, dado ouvido a relacionamentos, a amizades, que têm levado à perda de relacionamento com o Eterno, com o Criador, com o nosso Deus? Quantos têm sofrido por essa situação? Quantos têm sido machucados por essa situação? Por uma amizade que atrapalha o seu destino, o seu futuro. Depois que aconteceu a tragédia, o texto bíblico não fala mais de Jonadab, porque os estrategistas do mal, quando acontece uma confusão, eles somem, eles fogem. Amizades que de fato nos conduzem a um relacionamento pequeno, inferior, destrutivo, e geram dores terríveis na nossa família. Daquele caminho em diante, nós sabemos essa história. Aminon é morto pelo seu irmão de Tamar. A tragédia é instalada dentro do lar, a família é destruída, porque Aminon tinha um amigo estrategista do mal. Mas a palavra de Deus é fantástica, porque ela não deixa nada escondido. E nós precisamos viver de fato, entendendo que este momento é um momento tão sublime, tão importante, que é o partir do pão com a comunhão dos irmãos, relembrando todo o sacrifício do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai dizer de uma outra amizade. Lá em João capítulo 11, vai falar de um homem que morava numa vila chamada Betânia. O nome desse homem é Lázaro, e Lázaro tinha um amigo. Lázaro tinha um amigo. Este amigo era muito importante para Lázaro. O texto bíblico não fala que Lázaro era chamado de discípulo de Jesus, nem fala que Lázaro era chamado de apóstolo de Jesus, porque Lázaro não estava preocupado com os títulos. Lázaro queria a amizade. Quantos de nós não precisamos estar preocupados com títulos, mas querer a amizade de um ser que naquele momento mais escuro, mais difícil da nossa vida, nós podemos clamar e Ele nos livrar de uma situação. A história vai dizer que naquele dia que Lázaro morreu, morreram várias pessoas. Hoje, em Vila Velha, possivelmente morreu várias pessoas. Hoje, no Brasil, possivelmente morreu várias pessoas. Mas Lázaro era o único que podia falar que ele tinha um amigo, que ele podia clamar por aquele que tiraria ele daquele momento mais escuro da sua vida. Ou seja, a minha amizade, o meu relacionamento, a sua amizade, o seu relacionamento, ele tem que ser promovedor do nosso destino, e não contra o nosso destino. Se eu sei investir tempo em pessoas que podem modificar a minha caminhada aqui na terra de forma negativa, eu preciso rever esses valores, porque vai manifestar o eu quero contra o que tu queres. Jesus tinha um destino profético, e a palavra de Deus vai falar de outros homens que tinham um destino profético. E quem sabe nesta noite aqui tem pessoas com destino profético. Quem sabe, eu quero crer que nesta noite tem pessoas com destino profético, que foi chamado em determinado tempo para viver aquilo que o Senhor tem de melhor para mim e para você. Uma vida profética nessa terra, uma vida diferenciada, uma vida que vai modificar situações. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Dê um glória a Deus, porque Ele é o único digno de todo louvor e de toda honra. Quando eu penso nisso, meus amados, eu vou avançando naquilo que poderia ser o meu relacionamento específico
com o Senhor Jesus. Porque quando eu utilizo o tempo de forma coerente, e eu não preciso ensinar os senhores com relação ao tempo, porque os frutos são manifestados pelo tempo que eu invisto. Qual tem sido o seu fruto? E aonde você tem investido o seu tempo? Da mesma forma que eu invisto um tempo, eu preciso saber escolher o meu relacionamento. Sou eu que escolho as minhas amizades. Eu já contei a história aqui, né? Do grande desafio que nós pastores temos com relação quando há um momento de confraternização, de comunhão, de festa, de aniversário. E os irmãos chegam, eu não fui convidado. A pergunta é muito simples, por que você não foi convidado? Você tem intimidade com essa pessoa? Você tem relacionamento com essa pessoa? Você já tomou um cafezinho na casa dessa pessoa? Você já convidou essa pessoa para estar perto de você, da sua família, da sua comunhão? Sou eu e você que escolhemos com quem nós devemos relacionar, com quem nós não devemos nos relacionar. Aminon escolheu uma amizade de um estrategista do mal, que potencializou o desejo escuro do seu coração. Lázaro escolheu o Rei do Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Eterno. E no seu momento de maior escuridão, ele pôde ouvir a voz: saia, Lázaro. No momento de maior escuridão da nossa vida, eu posso escutar: saia, George, venha, George, avance, George. Diante disso, amado, eu posso deixar um legado, e não somente uma herança. Herança é aquilo que nós deixamos para alguém, e um legado é aquilo que nós deixamos em alguém, de forma profunda. Aquilo que eu deixo em alguém. Obrigado, pastor. Aquilo que eu deixo em alguém. Qual fruto os senhores, as senhoras estão deixando em alguém? Porque quando eu uso o tempo de forma coerente, quando eu tenho relacionamentos que geram vida e não morte, eu entro no último elemento: as minhas escolhas. Para estarmos participando desta mesa, no dia 27 de outubro de 2020, eu fiz uma escolha. A palavra de Deus em Jeremias 29, vai dizer que Ele tem planos de paz, um planejamento, Ele tem, para mim e para você, para nos dar o devido fim, vida, um destino, um futuro. Ele tem o lápis, mas eu e você temos a borracha, se assim a gente permitir. Ele está escrito, já está determinado, mas eu e você temos a borracha. Aí você poderia dizer: não, já está determinado. Tem uma outra história na palavra de Deus, em Juízes, capítulo 13, de um homem muito conhecido, e essa história é muito interessante, Sansão. A história de Sansão é uma história muito peculiar, muito pontual. Sansão tinha um destino profético. E o que é um destino profético? É aquilo que Deus já determinou antes que acontecesse. Deus falou com os pais de Sansão: vou te dar um filho. Ele vai ser o juiz em Israel, vai ser o libertador do povo, ele vai ser nazireu. E colocou toda uma normatização de como seria esta criança, este jovem, este homem. Foi determinado um nascimento profético, um destino profético, já estava determinado. Porém, no capítulo 14, a Bíblia vai dizer, de Juízes, que Sansão pôs os olhos nas mulheres filisteias, e uma ele gostou. E o texto é muito enfático, ele vai no pai dele e pede: toma ela para mim, pega ela para mim, pois eu quero. O pai ainda tenta remediar a situação
e fala bem assim: meu filho, por que você quer uma mulher filisteia, inimiga do nosso povo, tendo tantas varoas, tantas mulheres aqui em Israel? Porque meus olhos, eu me agradei dela. Quero dizer que a concupiscência dos olhos tem levado muitos à destruição. Aqueles que vivem pelo eu quero do olhar têm morrido cego. O texto bíblico vai dizer que ele não aceita a palavra do pai. Ele fala: não, ela foi agradável aos meus olhos, e eu quero. Eu quero. Quantos hoje, de fato, têm vivido uma vida onde o conselho do pai, o conselho da mãe, onde o conselho dos pastores ou outros conselheiros não tem sido ouvido, mas o eu quero tem tomado uma forma absoluta nas suas escolhas? Eu quero, é desse jeito, é do meu jeito, contra o que o Senhor quer. Sansão tinha um destino profético, já estava determinado. E aí vocês poderiam me perguntar: mas não aconteceu, pastor? De fato aconteceu, pois ele tinha esse destino profético, e isso não poderia mudar. O destino não foi mudado, mas o processo foi mudado. Ele venceu no seu último dia de vida. Ele matou mais filisteus, a história vai nos dizer, do que em todo o seu período de vida. Mas nem eu, nem os senhores, nem as senhoras precisamos morrer como bobos da corte, humilhados e cegos. Ele morreu desta forma por causa do eu quero. Eu quero desse jeito, quando já tinha sido determinado o seu destino profético. E aí, quero começar a encerrar esta breve palavra, para podermos participar da mesa do Senhor. Sansão escolheu o seu caminho de destruição, mesmo cumprindo o seu destino profético. E eu e você temos um seguro do nosso destino e do nosso futuro. Você sabia disso? Nós temos um seguro. Tudo que é importante na vida tem um seguro. Tudo que tem certo valor tem um seguro. Carro tem seguro, casa tem seguro, vida tem seguro, bens materiais e bens pessoais, a própria emocionalidade. Tem pessoas colocando pernas em seguro, corredores, tem seguro, porque tem valor. E você sabia que o seu destino, o seu futuro tem um valor grandioso, imensurável. Ele tem um seguro, garantido. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, homem perfeito, aquele que é a expressão do Deus vivo, aquele que venceu a morte, é o nosso seguro. E como isso funciona? Como isso aconteceu? Como o meu destino e o seu destino está garantido no seguro de Deus? Muitos não querem fazer o contrato, pastor, assinar o seguro, mas nós temos um seguro. E nesta noite, quando eu olho para o texto bíblico e começo a analisar o que o Senhor Jesus passou, o texto bíblico vai dizer que ele entrou numa depressão profunda. O nome dessa depressão é angústia. E essa angústia foi tão profunda que foi manifestada em gotas de sangue, ao ponto de, com certeza, ele chegar e falar: pai, eu não quero ir para a cruz. Pastor, mas você está colocando essas palavras no texto bíblico. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero. Porém, todavia, entretanto, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Este é o seguro que foi conquistado na cruz do Calvário. Não a vontade do Senhor Jesus Cristo, mas a vontade do Pai, através do nosso Salvador.
Eu não quero morrer com os olhos furados. Eu não quero ser humilhado. Eu não quero passar por tudo aquilo como Sansão passou. Mas eu quero que seja feita a sua vontade. A sua vontade é a minha prioridade. Nesta noite, amados, noite de ceiarmos, noite de celebrarmos uma ordenança daquele que é o nosso seguro, o seguro do meu e do seu destino, daquele que de fato conquistou todas as coisas na terra, nos céus e nas partes mais profundas da terra, no inferno, no Hades, daquele que foi colocado sobre todos e tudo, conquistou para mim e para você, para vivermos não somente no porvir, na eternidade, coisas fantásticas, mas para de fato vivermos nesses dias. Não se deixa oprimir pela situação que estamos vivendo, mas utilize desta situação para ser um instrumento poderoso na mão do Eterno, na mão do Criador, para ser uma pessoa que de fato use o tempo, use os relacionamentos, use a escolha correta para que pessoas sejam impactadas pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento. Amém, queridos? Que você seja um instrumento nesta noite, no findado mês de setembro, faltando alguns meses para fechar o ano 2020, você começou de uma forma letárgica, de uma forma descansada, mas que o ritmo, como um trem no trilho, os vagões comecem a ser acelerados, pois o maquinista está puxando, o maquinista é Jesus Cristo, usando seus instrumentos, puxando esse trem, e você tem que entrar nesse ritmo, você tem que vir para a casa do Senhor Jesus, e glorificá-lo, e adorá-lo, e bendizer, pois afinal de contas, eu e você estamos vivos. A pandemia, com certeza, de fato, atingiu alguns dos nossos, mas você está vivo, e que sua vida seja Cristo, que o seu posicionamento seja Cristo, não seja um mero telespectador daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, seja o ator principal da sua vida. Tome as rédeas, não deixe o medo de paralisar, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu gosto de dizer que contra o medo não é a coragem o principal elemento. O principal elemento contra o medo é porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, em tal atitude, que enviou o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você foi chamado para isso, querido, para começar a viver a eternidade aqui e agora. Ei, você não é um mero telespectador, ei, você é o ator principal do palco da vida. Você está vivo. A pandemia não pode roubar o seu tempo em coisas fúteis. A pandemia não pode te jogar para relacionamentos destrutivos. A pandemia não pode te conduzir a escolhas de morte. Você pode rever tudo isso, não pelo seu querer, mas pela vontade do Eterno, do Pai, daquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que nesta noite de ceia, e nesta noite de celebrarmos este momento tão ímpar, tão maravilhoso, que foi o sacrifício do Senhor Jesus, que nos garante um destino e um futuro fantástico. E eu quero repetir, não na eternidade, hoje, aqui, agora, em 2020, que não acabou como muitos querem que acabe, mas não acabou. Queira ser um sucesso na mão de Deus, queira ser um sucesso dentro da sua casa, queira ser um sucesso na sua família. Ouvimos ministrações fantásticas, debates maravilhosos, sexta, sábado e domingo, aqui no Congresso da Família.
aonde de fato a pandemia atingiu as famílias, mas nós temos assistido, observado e visto que muitas das famílias têm sido cuidadas, muitas das famílias têm sido posicionadas, ensinadas, conduzidas a viver uma vida fantástica aqui na terra, pois na eternidade é um outro nível, é um outro plano. Você tem um chamado, você tem uma missão, você tem uma direção, e este momento de fortalecimento, de cearmos o Senhor Jesus, não é para você chegar na segunda-feira, oh cansaço, oh vida, oh morte, não, aleluias, segunda-feira começou, e eu vou avançar no meu destino, na minha direção, no futuro que o Senhor tem preparado para mim. É por isso que você nesta noite vai cear junto conosco. É por isso que você nesta noite vai receber do Senhor as benécias deste momento ímpar, que é participar da mesa do Senhor. Quero pedir para que você fique de pé. O Ministério de Louvor vem aqui na frente, os pastores, pastor Eliomar, pastor Douglas, por favor. Aleluia. Quero convidar os diáconos a estarem conosco também, para ajudar na administração da ceia do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos por esse momento tão ímpar. Prepara o coração dos teus filhos para, na continuidade da ceia, Senhor, absorver tudo aquilo que o Senhor tem preparado, e que a palavra venha de encontro e os alimente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
ceia.